Ei, gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao BG de Casa em Casa, que hoje vai falar sobre o luto. Não dá mais para encarar esse tema como um tabu. O Brasil é o país com o maior número de mortes por Covid-19. Todo mundo já perdeu alguém conhecido. Mas tem gente que aprendeu a ressignificar o luto. Vamos saber como? Esse é o tema do programa de hoje. O aumento de mortes por coronavírus nunca foi tão alto, mas eles não são apenas um número. São pais, mães, filhos, avós, tios, irmãos, parentes, amigos e amores. A dor da perda é inevitável. Todo mundo tem que enfrentar o luto, mas existem redes e grupos de apoio para ajudar as pessoas a atravessarem esse tempo de sofrimento com mais leveza. E a gente conversa hoje com dois representantes de grupos aqui de Belo Horizonte. Um deles é o Dr. Eduardo Carlos Tavares, ele é fundador do grupo de apoio a perdas irreparáveis, e a psicóloga Júlia Drummond, que é coordenadora do grupo de atendimento aos enlutados, criado pela Sociedade Mineira de Tanatologia. Bem-vindos e muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Nós que agradecemos essa oportunidade, né, e o convite. Sempre muito importante a gente abrir esse espaço para falar de um tema muito que nos toca tanto, né, Daniela, assim, que como você começou falando, realmente já houve um tempo que foi um tabu muito grande. E a nossa chance agora é de desmistificar, né, esse assunto e torná-lo mais natural possível. Então, Júlia, antes de saber de vocês o que realiza cada grupo, o seu e o do Dr. Eduardo, eu gostaria que vocês falassem por que é tão difícil para as pessoas tocarem no assunto da morte, conviver com o luto e até mesmo com as pessoas que estão enlutadas. Eu acho que aí a gente esbarra numa questão de várias ordens, né? Mas principalmente cultural. A gente vive numa cultura que nega a morte, né? Que esconde a morte, que a morte é vista como um fracasso, como algo a ser combatido, né? Então, sempre que alguém ameaça falar no assunto, sempre tem outro para dizer, vira essa boca para lá, que assunto mais mórbido, né? A gente tem uma cultura que valoriza muito a juventude, a produção, a produtividade, a beleza, a estética, né? Então, o sofrimento, a dor, a perda, não tem muito espaço, né? Mas a gente vê isso já mudando há algum tempo, né? E as pessoas entendendo que não há como tampar os olhos para essa realidade, né? Que é, como dizem os maiores sábios aí, que é o povo, né? Que é a morte é a única certeza que a gente tem. Né? Então, a gente precisa encarar ela cedo ou tarde. E que seja cedo, para que isso não seja tão abrupto, sofrido, né, e possa ser visto com um pouco mais de leveza, assim, por que não, né? Eu acho, né, eu costumo falar que a pessoa enlutada é uma realidade que é o pesadelo de todas as outras. Então, por isso essa dificuldade, né? Foi mais ou menos o que aconteceu conosco quando nós perdemos nossa filha. No início a gente teve muito apoio, mas a vida vai passando, as pessoas começam a evitar, porque elas ficam muito impressionadas, né, com o fato do luto e começam a evitar. Aí que nós vimos que a gente precisava de procurar alguma pessoa, né? Eu falei, não tem por que procurar a nossa turma. Então, a ideia de formar grupos com o mesmo problema, que não é nova, né? A gente já conhece vários grupos de apoio aí, né? De várias coisas, mas quando nós procuramos um grupo de apoio para pais que perderam um filho, isso não existia. Primeiro, foi muito difícil a pesquisa, porque não existe uma palavra para a gente pesquisar no Google. Você fica viúvo quando perde o companheiro, ou viúva quando perde, né, a companheira, ou fica órfão quando perde os pais. Agora, o pai que perde o filho, não existe uma palavra que defina isso. Então, a gente teve muita dificuldade para conseguir. Como não conseguimos, a gente resolveu fundar o nosso próprio grupo.
e aí que começou a história da API, ou da AP, né? Começou como um grupo e hoje ela é uma rede. Você e a Gláucia, que são casados, vocês fundaram esse grupo porque a filha de vocês sofreu um acidente. Conta isso pra gente. Em 1998, minha filha estava com 18 anos, tinha recém entrado na faculdade, né, de jornalismo, e num acidente automobilístico, como é muito frequente, né, acabou que de 4 pessoas que estavam no carro, ela foi a única que faleceu imediatamente. E a gente sempre se apoiou um no outro para tudo, sempre um deu força para o outro. Mas para o luto era muito ruim. Em vez da gente ajudar, a gente piorava, porque a gente sofria junto. Aí a gente sofria dobrado. A gente começou, desde então, a gente faz uma reunião mensal, com exceção de dezembro e julho, né? Nas férias a gente dá uma pausa, mas isso já tem, então, 23 anos, vai fazer 23 anos, né? Completamos 22 em outubro passado, esse ano, agora em outubro, completamos 23 anos ininterruptos dessas reuniões. Antes era só pais que perderam filhos, mas aí começaram a ter muitos pedidos de pessoas que tinham perdido outros entes queridos, irmãos, pais, tios, né? E aí hoje ela é aberta para qualquer perda, né? Qualquer perda, seja de familiar, de amigo, qualquer pessoa que esteja enlutado por uma perda pode frequentar o grupo. É um serviço voluntário, né? Não, a gente faz isso voluntariamente, e tem realmente, e como eu estava até explicando antes da gente começar aqui, que com essa pandemia a gente começou a fazer as reuniões online. Nós não paramos nenhuma vez, a gente continuou mantendo, a gente sempre, domingo passado mesmo nós fizemos, e que com a pandemia agregamos pessoas de longe, né, de outras cidades, de outros estados e até mesmo de outros países. E, além disso, a rede também cresceu. Então, a rede hoje ela já tem unidades. Nós estamos com 27 unidades espalhadas por Minas Gerais, do Brasil. Tem uma em Nova York, uma em Miami, tem uma em gestação na Alemanha e outra também em gestação. São psicólogos brasileiros que mudaram e que estão querendo montar uma unidade do grupo, da rede, lá na Bélgica e na Alemanha. Que coisa maravilhosa, lindo isso. E eu quero saber também da Júnia. A Júnia coordena um grupo de apoio a enlutados, né? Que é da Sociedade Mineira de Tanatologia. Conta pra gente como que surgiu, Júnia, e como funciona. Uhum. A SOTAMIG, né, Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais, é um departamento científico da Associação Médica que desde 98, né, já oferece cursos, palestras, filmes, debates, sempre nessa área, né, dos cuidados paliativos e da tanatologia. E aí, em 2009, o grupo que estava lá na diretoria, né, resolveu oferecer um trabalho para a população em geral enlutada, né? A gente percebia essa demanda muito grande, né? E pouco espaço naquela época ainda. Alguns grupos, né? O AP já tinha, mas poucos grupos, né? Para uma demanda enorme, né? Assim, de orientação e de acolhimento para as pessoas enlutadas. Mesmo com vários grupos hoje já acontecendo, né? A gente percebe que sempre tem uma demanda ainda que precisa ser atendida, e lá a gente, por enquanto, ainda não consegue, né, comportar um número grande de pessoas. Então, a ideia é replicar o trabalho também, isso já tem acontecido, né? Mas desde 2009, então, estamos lá oferecendo esse espaço, né, de acolhimento e de orientação para os enlutados também. Gente, há um ano nós estamos enfrentando a pandemia da Covid-19 e os números de morte no Brasil já superam todos os países do mundo. Como que está a demanda pelo trabalho de vocês, por essa rede de apoio que vocês oferecem, já que as mortes não param de acontecer, infelizmente? Houve um aumento indiscutível, né, de enlutados. Parece que tem uma pesquisa que no ano passado, 2020, a palavra que mais se pesquisou no Google foi luto, uma coisa completamente inusitada, né? Então, não tem dúvida que o luto passou a ser um assunto importante, né? E eu chamo a atenção, coincidentemente,
nós escrevemos, né, o nosso grupo, nossa rede, tem 2 livros editados, e eu escrevi um capítulo no nosso último livro, Da Vida Continua, e cunhei uma palavra que até então eu nunca tinha visto, mas eu queria definir, dar um nome. Eu acho que eu fico tão incomodado de não ter um nome, papai que perdeu o filho, que eu queria dar um nome para esse tipo de luto, que eu chamei de luto paralelo, que é o luto do profissional de saúde que está cuidando da pessoa que falece. Então, ele não é um familiar, ele não é... Mas aquela ideia de que o profissional de saúde ele tem que ser neutro, a neutralidade científica, isso é uma coisa completamente impossível. Não tem como ser neutro. Eu encaro hoje a morte como se fosse o objetivo de um projeto, né, de um processo de vida. Nós vamos chegar nesse objetivo. Nosso trabalho é tornar esse caminho o mais longo e agradável possível. Daí eu estou defendendo também os cuidados paliativos. Não dá mais para o médico querer segurar a pessoa viva a qualquer custo. Isso não é o ideal, né? A gente tem, em determinados momentos, o médico, o profissional de saúde, deve assumir que deve deixar aquele paciente ter uma morte natural. Não defendo a eutanásia de forma alguma, mas a ortotanásia, né, é um termo que nasceu no Brasil, no Conselho Federal de Medicina, que é a morte na hora certa. Ela não vai ser nem abreviada, mas também não vai ser postergada a custo de muito sofrimento daquela pessoa que não está mais viva, ela está em processo de morrer. É uma diferença. A gente tem uma máxima na tanatologia que a gente fala que quanto mais a gente aprende a lidar com a morte, né, melhor a gente vive. Então, falar de morte é falar de vida, né? Falar do que nós ainda podemos fazer, do que nós estamos fazendo com a vida que nós temos. Então, apesar do sofrimento, a possibilidade de reflexão sobre a morte, né, nesses tempos de pandemia, tem sido muito importante também, uma oportunidade. Tem sim. E no próximo bloco a gente vai ver 2 exemplos de 2 mulheres que estão conseguindo ressignificar o luto, a morte, com a ajuda do grupo da Júnia e do Dr. Eduardo. O BG de Casa em Casa de hoje está falando sobre a morte, sem tabu. O luto é preciso ser vivido e compreendido. E eu estou aqui com a Júnia Drummond, que é psicóloga, e o médico Dr. Eduardo Carlos Tavares. Os 2 trabalham em grupos e redes de apoio a enlutados. Eu queria que vocês falassem de uma forma bem explicativa para quem está nos ouvindo e vendo, quais são os processos do luto? Dizem que são 3 meses de luto, é isso? Na verdade, isso aí eu não concordo com isso. Nem eu, nem Glaucia concordamos com esse período. O luto não deixa de existir. Essa ideia que o primeiro ano, 3 meses... Não, o primeiro ano é o primeiro aniversário, é o primeiro Natal, é o primeiro... essas datas festivas, primeiro dia das crianças, quando você perde um filho pequeno. Isso é realmente o que acontece é que, aos poucos, você vai acostumando com a sua dor, mas a dor não acaba. Isso, para nós, eu tenho 23 anos que eu perdi minha filha, muitas vezes, outro dia mesmo fui dar uma aula, falar sobre, em que eu coloquei um retratinho dela e, claro, as lágrimas escorreram. Então, assim, a dor não acaba, mas você acostuma. Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia linda sobre isso, né? Ele fala que a saudade assimilada, ninguém tira ela mais de mim. Nas nossas reuniões, quando as pessoas estão assim, muito ansiosas, querendo que... Não, quanto tempo vai durar? Olha, eu tenho um remédio, eu faço uma brincadeira. Tem um medicamentozinho aqui que, se você tomar, amanhã você não vai ter mais nada, você não vai sentir dor nenhuma mais. Porque você vai esquecer que você teve um ente querido que morreu. Você não vai mais lembrar dele, você nunca mais vai sofrer. Ninguém quer. Ninguém quer. Então, nós temos que aprender isso. A cicatriz, ela é perene. Agora, você cuidando bem da sua dor, né, e principalmente transformando essa dor, porque a dor é uma energia. Se você transforma essa dor numa coisa positiva, você consegue conviver
com a saudade. A saudade deixa de ser angústia e passa a ser uma saudade gostosa. Por incrível que pareça, é uma saudade gostosa. E é melhor do que não ter saudade. Se a gente tem saudade, é porque foi bom. Você não tem saudade de coisa ruim. Então, eu acho que é importante lembrar isso. E a evolução, ela não é linear. Amanhã não necessariamente vai ser melhor do que hoje e pior do que, né, do que depois da manhã. Ela vai em ondas. Um dia você está melhor, um dia você está pior, um dia você está melhor. Mas a tendência é de, aos poucos, você ir acostumando com aquela ideia, acostumando com aquela ausência, que não é uma ausência nula, né? Não é um vazio, é uma ausência com uma presença, né? A memória que você tem do seu ente querido, ela está presente dentro de você. Você não tem o aspecto físico, o toque, o tato, mas a lembrança, o legado, a memória da pessoa, ela te traz muito consolo. Podem ter certeza disso. Estou dizendo de experiência própria. É exatamente isso mesmo. O luto é um processo dinâmico, né? Já diz a palavra, processo, né? Leva-se um tempo, é dinâmico, tem altos e baixos, não é uma estrada linear, né? Houve um tempo em que, né, alguns teóricos acreditavam que tinham 5 fases do luto, né, super clássica, de uma autora super pioneira nessa área e tal, importantíssima, mas muito mal interpretada, né, porque essas 5 fases do luto não são obstáculos a serem, né, transpostos. Assim, a gente vai vivendo um desafio a cada dia, no princípio a cada hora, né? Tem horas que é um pouco mais fácil, tem horas que a gente consegue enfrentar, tem horas que é um pouco mais difícil e a gente se retrai, né? A gente se entristece, a gente volta um pouco para esse sentimento mais dolorido, né? Mas em alguns momentos a gente respira fundo e consegue ir tentando buscar uma nova maneira de viver, né? Então a gente chama até de processo dual, é um processo que vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? E é absolutamente natural, não há nada de errado nisso. Acho que a gente precisa entender, qualquer perda, né, implica num luto. Obviamente, o tamanho desse luto vai ser proporcional ao tamanho do vínculo, ao tamanho do amor por aquela pessoa e às vezes até por um objeto, né? A perda de uma casa, a perda de uma rotina, como a gente está vivendo hoje em dia, né? A gente com a Covid, a gente vive assim, uma sequência de lutos ali intercalados. E é isso que é a tarefa do luto, digamos assim, é um processo mesmo de adaptação a uma nova realidade, onde a gente perde, né, algo muito importante, mas a gente também tem uma oportunidade de ganhar novos sentidos e novas maneiras de viver, apesar de, né, como diria Clarice Lispector num poema muito bonito sobre perda, sobre morte. Apesar de, tanto a Júnia quanto o Dr. Eduardo têm ensinado muitas pessoas a como ressignificar a morte. A gente tem 2 exemplos muito interessantes para mostrar para vocês. Olá, pessoal. Eu sou a Ideci, frequentei o Grupo GAL, Grupo de Atendimento a Enlutados. Nesse grupo eu fui acolhida em minha dor e com ele eu consegui superar as minhas perdas e encontrar um novo sentido para a vida. Estar neste grupo me deu a oportunidade de melhorar como pessoa ao compartilhar a minha experiência com as perdas. E compartilhar sentimentos e ouvir histórias nos ajuda a superar a dor. E o GAL fez toda a diferença em minha vida, pois me deu a sensação de amparo e conforto. A partir de minha participação no GAL, eu ganhei coragem para falar de minha história, externar os meus sentimentos através da escrita. E eu escrevi o livro Perdas em Palavras. O que eu posso dizer a você que perdeu pessoas queridas como consequência da Covid-19 é que é possível superar a dor e transformá-la em saudade, que é possível reaprender a viver. Tenha em mente que sua dor vai passar. O meu grande abraço. Gratidão.
Perdi uma irmã por Covid no dia 30 de janeiro. A doença veio. Com um mês, ela foi entubada, passou para o tráqueo, ela teve melhoras, melhoras novamente, e a gente naquela esperança de que ela ia voltar, ela ia resistir, e um dia ela foi. É um susto, a gente não espera que as coisas aconteçam dessa maneira, você não espera nunca que uma pessoa de uma hora para outra, se uma pessoa querida, uma pessoa próxima, de mulher era só eu e ela, uma pessoa muito próxima, nova, ela tinha 66 anos, vinha simplesmente partir. Eu me vi sem rumo, com a mãe de 91 anos, que hoje eu fico com ela. Tinha que dar força para minha mãe, mas no fundo eu não tinha força. Eu chorava a qualquer momento, eu não dormia, o momento todo, o dia todo pensando nela. Por que aquele questionamento, isso não pode acontecer? Eu procurei o psiquiatra, porque eu tomo já um remédio antidepressivo e eu precisava de ajuda. E de repente estava no app. O app me ajudou muito. Primeiro dia que nós tivemos, que foi a reunião, eu chorei, eu fiquei sem saber se eu ia ter coragem de falar. Falei, chorei, mas me ajudou muito. Hoje eu consigo falar da minha irmã sem entrar em prantos. Não vamos poder mudar nada. A vida tem que continuar. Então eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu preciso escutar que não é só eu que estou sofrendo, que tem outras pessoas sofrendo também. E tem outras pessoas que estão sem rumo como eu estava. O app me ajudou muito. Ver todos os depoimentos, todas as pessoas sofrendo. Não é um conforto, mas é saber que eu não estou sozinha. Esse compartilhamento, que é, por exemplo, o que a gente está vendo aí no resultado do livro, né? É exatamente a essência do trabalho de vocês, né? Qual que é o que vocês podem falar para as pessoas que estão nesse momento perdendo entes queridos para a Covid-19 ou até mesmo por falta de um leito de CTI, enfim, por N motivos, mas que nesse momento estamos todos muito abalados, né, pela pandemia que o mundo está enfrentando. Eu acho que talvez o que eu gostaria mais de dizer para essas pessoas hoje é que elas não estão sós, né? Estamos todos, de uma maneira ou de outra, vivendo processos de luto, e se a gente tiver essa oportunidade de se conectar, mesmo que virtualmente, né, a gente vai entender que essa dor não é só nossa, né? Ela é principalmente nossa, mas muitas pessoas também estão vivendo ela, e na medida que a gente compartilha, né, a gente se torna mais forte. Quando a gente pede ajuda, quando a gente percebe uma outra pessoa passando por algo semelhante, essa identificação, essa união acabam nos fortalecendo, né? Eu quero chamar a atenção para um movimento maravilhoso que teve, que foi um SOS Covid, né, que psicólogas do país inteiro, Gláucia participou, junto com vários outros psicólogos, que ficaram de plantão, né, diariamente, um plantão fazendo atendimentos online, né, ou por telefone, ou por videoconferência, e dando esse apoio para quem necessitasse. Foi um movimento voluntário, as pessoas fizeram uma escala, né, de horário, cada uma ficava 2 horas por dia, do dia inteiro, para poder fazer. Então, esse movimento solidário mostra exatamente isso, que nós não estamos sozinhos. Não tem o contato físico, mas estamos juntos e estamos trocando ideias e estamos ajudando as pessoas, espero. Muito obrigada, vocês me ajudaram. Eu estou vivendo um luto por um irmão, um luto por um tio, e assim como várias outras pessoas, vocês me ajudaram.
Muito obrigada pela entrevista. Eu acredito que todos vocês que nos acompanharam também possam ser ajudados pelas palavras dos dois. A gente vai deixar aqui o endereço para vocês entrarem em contato e conhecer melhor o trabalho deles. Esse programa vai ficar no nosso YouTube e a gente fica por aqui. Tchau e muito obrigada.